Rapaz, esse mano a mano aqui, brincadeira, tá? Que a gente vai pegar dois times campeões da Liberta, dois times que vão se enfrentar pelo Brasileirão nesse final de semana e dois times que vão se enfrentar nas quartas de final da Libertadores dessa temporada. Por isso, a gente vai fazer mais pra frente o duelo dos times atuais. Mas, para este momento, a gente resolveu lembrar um pouquinho da história aqui desses dois times e pegar o Corinthians, que foi campeão da Libertadores e depois do Mundial em 2012. Aliás, esses dias completou aí 10 anos dessa conquista. E o Flamengo, que foi campeão da Liberta em 2019, para muitos, o grande time que a gente teve nos últimos tempos aqui no futebol brasileiro, ou no futebol sul-americano. Então, vamos lá, vamos colocar frente a frente esses dois times, mas antes, roda a vinheta. Vamos começar com os goleiros, Vitor Sérgio. E aí a gente tem que lembrar daquela época, né? De quem estava jogando naquela época no Corinthians, como quem estava naquela época, naquele nível no Flamengo, porque alguns jogadores permanecem no clube. A grande maioria, acho. Cássio ou Diego Alves, Vesse? Você vai votar em quem? O certo era botar o Júlio César, que jogou 7 dos 13 jogos, né? Cássio, acho que o Júlio César, acho que o Diego Alves foi bem, mas o Cássio foi fantástico, né, Cássio? Formiga, não fosse o Cássio, o Corinthians não tinha passado ali pelo Vasco, que a gente lembra rapidamente, assim. Mas o Diego Alves também era um cara bem importante no Flamengo de 19. E aí? É que eu acho que o Diego Alves foi importante, deu uma segurança que até então o Flamengo não tinha ali, mas o Cássio foi decisivo, né? É diferente, ele foi protagonista daquele mata-mata em alguns momentos, e ele é mais do que só a defesa contra o Diego Souza, né? Ele vai além disso, ó, e é muito importante nos duelos contra o Boca. Aquela caminhada no mata-mata, ela é complicadíssima, né? Do Corinthians ali, um time campeão invicto. Tem muita coisa boa daquele time ali. Inclusive, esses dias eu estava conversando com 2 corintianos, num podcast, eu falando sobre o time de 2015. Eles, por exemplo, preferiam a segurança, eles tinham mais certeza que o time de 2012 ia ganhar os jogos do que o de 2015. Eu me surpreendi, mas não sou corintiano, eu respeitei a visão dos caras. Mas... É que a defesa de 2012, né? Pegando ali Ralf, dá pra pegar até o Paulinho, mas Ralf para trás, era um time muito seguro, né? Era muito difícil de tomar gol aquele time. Então, acho que por isso eles tinham essa sensação, né? Porque o time que toma pouco gol naturalmente está mais perto de vencer. Vamos para a lateral direita, Formiga, com Alessandro e Rafinha. Tem briga nesse duelo? Para o modelo de cada time, eu acho que tem. Você acabou de falar da segurança defensiva aí desse Corinthians, que passava por todos, inclusive pelo Alessandro, e a passagem de bastão na direita do Corinthians é uma coisa primorosa, né? Vai de Alessandro para Fagner e vai que vai. Eu acho que o Alessandro foi muito importante nesse time aí, mas o Rafinha entregava algo além, né? De uma construção, de um refino, de um toque, também foi muito importante em vários momentos, né? Inclusive logo nas oitavas, então eu vou de Rafinha aí. E acho que no geral ele é mais jogador. Tá. Acho que no geral ele é mais jogador. Nem o Alessandro deve discordar disso. Mas pegando os contextos, o Messi, Alessandro ou Rafinha? O Alessandro, acho que ele tinha ali um papel bem de segurança ali, né? Não participava tanto assim da fase ofensiva. O Rafinha foi um jogador importante para aquele mata-mata, tanto no aspecto de liderança quanto no aspecto de jogo. O Rafinha cava aquele pênalti contra o Emelec, né? O Rafinha tem participações importantes em gols ali, em vários momentos ofensivos, então por isso eu voto no Rafinha. E o Alessandro tem que dar o bicho, o Alessandro tinha que dar uma aposentadoria para o Cássio, né? Por causa do gol do Diego Souza, do gol que não aconteceu do Diego Souza, que é uma lambança do Alessandro no meio-campo. Né? Perfeito. Que é uma coisa que a gente fala, tem o... pelada, cara, tem pelada. Esse dia eu tava jogando com o cara era o último homem, num campo muito menor, deu uma pancada no gol que não fazia sentido nenhum. Obviamente a bola foi bloqueada, gerou o contra-ataque, quase o gol dos caras. Eu falei, meu irmão, pra quê essa finalização aí? Do nada, tu é o último cara, tu não olha pra trás, não? Lembra do Alessandro? Eu citei até, foi segunda-feira a pelada, inclusive. Aí o cara, não, mas eu tava protegido. Eu falei, por quem? Deus, né? Porque não tinha ninguém atrás de tu. Oh. O Alessandro trabalha no Corinthians, né? Tenho curiosidade se desse time aqui é o Cássio e o Fábio Santos, né, que estavam naquele lá. Se eles em algum momento dão essa levrada, essa cutucada no Alessandro. Ô, querido,
Você tá ligado que a gente só tá na história porque o caso te salvou, né? Porque a real é que, assim, você fez uma merda naquele jogo. Vamos pros zagueiros, vai, ô Vitor Sérgio. Na hora da resenha, isso com certeza deve ser falado. Com certeza. Exatamente. Em entrevista, não dá pra perguntar isso pros caras, porque eles vão dizer que não, né? Lá, lá, lá. Mas na resenha, eu tenho certeza que rola. Chicão e Rodrigo Caio, Vessi, você vai com quem nessa? Cara, o Chicão jogou muito também. Os dois jogaram muito, né? Os dois jogaram muito. Eu vou votar no Chicão por um critério. O Rodrigo Caio, embora seja mais talentoso, o Rodrigo Caio foi achar uma regularidade ali na Libertadores depois de jogar, depois que o Mari chegou. Antes, ele tinha ali, ele era fruto até de um sistema muito bagunçado e tudo. O Chicão, ele era o cara que estabilizava o companheiro. Então, por isso eu vou votar no Chicão. Embora o Rodrigo Caio tenha mais habilidade, seja um zagueiro com mais recurso técnico do que o Chicão, né? Embora a cobrança de falta do Chicão seja importante, mas eu acho que o Rodrigo Caio é um zagueiro com mais recurso técnico. Mas eu acho que nesse contexto, eu acho que o Chicão foi mais importante para o Corinthians. O Chicão cobrava pênalti, também não cobrava. Acho que cobrava. Cobrava. Acho que sim. Ô, Formiga, Chicão ou Rodrigo Caio? Eu tô 100% com o VS, era um sistema defensivo que era inclusive mais exigido. O sistema defensivo do Flamengo, o auge, começava lá na frente, então você tinha todo um processo também que, desde Bruno Henrique, Gabigol e tal, com a marcação alta e tudo. O Corinthians, até pelo modelo que o Tite tinha em mente, a caminhada ao longo da Libertadores contra times que gostavam da bola, que eram agressivos, né, como o Vasco e Santos, por exemplo, é muito exigido e acho que passa muito pelo Chicão. Eu estou totalmente com o Vitor no voto aí, vou no Chicão de 2012. Mas era exigido, mas eu acho que não era um time que sofria muita finalização, né? E por isso os corintianos que você falou aí, que conversou, acho que tinham essa sensação. Porque o time podia até não ser um time que criava pra caramba, mas era um time muito seguro, assim, você entendia muito o que o time queria ali e não era ficar sofrendo o tempo inteiro. Vamos para os outros zagueiros, o Formiga, Castan ou Pablo Mari? Aí eu acho que casa o voto anterior com esse para justificar o voto no Pablo Mari, um impacto muito grande. O Chicão é o cara que sustenta os companheiros e o Pablo Mari eu acho que é o cara que casa e ajuda também o Rodrigo Caio em vários momentos, né? Ele eleva o patamar da bola parada do Flamengo, ele evolui a saída de bola do tudo. Aí eu vou de Pablo Mari. E aí, Vitor Sérgio, vai nessa linha mesmo que o Formiga falou? Exatamente, eu acho que o Castan foi bem, mas acho que ele foi muito ali também ajudado pelo Chicão, pelo sistema defensivo, e eu acho que o Mari ele foi um ponto de virada para o Flamengo melhorar defensivamente, né? Tanto defensivamente quanto na postura de jogar com a última linha mais avançada para encaixar a recuperação da bola. Então, por isso eu vou votar no Mari. Boa. Na lateral esquerda, Vitor Sérgio, você vai com o Fábio Santos ou com o Felipe Luiz? Então, é um voto difícil por um aspecto. O Felipe Luiz ele joga das quartas para frente, né? O Felipe Luiz joga quartas, semi e final. Por exemplo, eu dei um voto aqui que depois eu me arrependi do voto. E se eu pudesse votar, eu votaria diferente. Quando a gente fez Palmeiras 99, Flamengo 2019, eu votei no Felipe Luiz contra o Júnior. Eu errei. A Libertadores do Júnior, ela é espetacular. Se bobear, o Júnior foi o segundo melhor jogador do Palmeiras naquela Libertadores, entendeu? Então, assim, acho que eu por exemplo, votei. Então, nesse aspecto, eu acho que o Fábio Santos ele foi menos brilhante do que o Felipe Luiz. E sem contar que o Felipe Luiz faz uma partida terrível na final, uma coisa desesperadora de ruim. Então, assim, o Felipe Luiz e sempre foi mais lateral do que o Fábio Santos. Mas na Libertadores em específico, 19 contra 12, eu vou votar no Fábio Santos. E aí, Formiguinha, você vota em quem? Tem esse contexto todo? Eu acho que tem esse contexto todo e também existe um contexto de Flamengo que precisou do Felipe Luiz em vários momentos e um cara que acho que fez grandes jogos desde que chegou, apesar de não ter feito uma grande final, né? Mas acho que como jogador ele é bem mais jogador que o Fábio Santos. Vou deixar para Tainá decidir aí. Eu tendo os argumentos do Vitor, acho que é bem pau a pau mesmo.
E aí vai ficar um pouco por quem eu acho mais jogador, vou no Felipe Luiz. Assim, eu acho que todo mundo, acho que até o Fábio, deve concordar com isso, de que o Felipe Luiz foi mais jogador que ele a carreira inteira, assim, né, num contexto. Mas eu acho, e é bom lembrar aqui que esse é o Corinthians do Tite, né, e tal. O Tite jogava e acho que ensinou muito para esses caras, e acho que o Fábio Santos é um desses caras, acho que o Alessandro é outro, e depois, mais para frente, o Fagner, né, a fazer, jogar com uma linha de 4 com muita consistência, assim. Linha do impedimento que esse time fazia era um negócio fantástico. Então, eu vou de Fábio Santos aqui pelo contexto geral da obra, tá? Pelo Fábio ter jogado a Libertadores inteira, o Felipe Luiz ter jogado parte dessa Libertadores, e eu acho, para mim, o sistema defensivo desse Corinthians era uma das grandes questões, assim, o quanto estava acertado naquele momento. Então, eu vou de Fábio Santos aqui. Vamos começar o nosso meio-campo, Formiga, e o Arão. Quantas vezes a gente já falou desse Flamengo de 2019? O coitado do Arão quase sempre sobra para ele, para perder na votação. Ele vai perder pro Ralf, por acaso, Formiga? Eu acho que vai, porque o Arão foi bem, mas acho que o Ralf era fundamental naquele sistema. Talvez aí seja a melhor versão do Ralf. Um jogador com as características um pouco diferentes da do Arão, mas aí eu vou de Ralf. Aí fui um pouco surpreendida, confesso. Ô, Vitor Cero, você vai votar em quem nessa? Eu acho bem difícil, cara. O Ralf era muito importante para aquele Corinthians, embora fosse um volante que em 2012 a gente olhasse e falasse, cara, um volante assim não casa muito com o futebol de 2012, né? Mas ele fazia tudo muito bem. O Ralf faz o gol que mantém a invencibilidade. Quer dizer, o Ralf faz o gol da estreia, do empate na estreia. O Corinthians poderia ter estreado nessa Libertadores perdendo na Venezuela. E lá o que seria a campanha depois, né? Você estreia perdendo na Venezuela, enfim. E o Arão, ele se transforma depois da chegada do Jorge Jesus e vira um jogador importantíssimo, né? Cara, eu acho que para os dois funcionamentos do esquema, os dois são muito importantes, mas eu acho que o Arão foi mais importante que o Ralf. Eu vou votar no coisa porque não tenho certeza. O Arão era banco do Corinthians, né? Não, ele só tá no Mundial? Não, do Corinthians. Ele era banco. Mas era um garoto, né? Ele é campeão da sim. Libertadores, mas era um garoto. Ele era um garoto. Ele é campeão da Libertadores, sim. Agora, essa semana aí que completou 10 anos, né, da conquista do Corinthians, tem foto, e aí eu acho que era do Mundial, por isso que eu fiquei na cabeça com isso. E o Arão com uma cara de moleque, né, cabelinho raspado, cara assim. De moleque, cabelo raspado, Mas eu tava olhando todo mundo na foto. Ele é campeão da Libertadores, sim. Eu tava olhando todo mundo na foto e falei, caraca, o Arão com essa carinha de criança aqui. Cara, eu vou no Arão, eu acho que eu tô com o VS, assim, em todos os argumentos. Eu acho que o Ralf e o Arão eram muito importantes para o funcionamento do time, mas como jogador no todo, eu sou mais Arão do que Ralf. Eu concordo com você, mas uma pergunta só. Se você tira o Ralf do modelo de jogo do Corinthians, o impacto é um. Se você tira o Arão do Flamengo, eu acho que é diferente. Acho que não, porque quem entraria no lugar? Pode botar o Diego, podia recuar o Gerson, ele faz várias coisas, mas o Ralf não tinha nem substituto, eu acho. Não. Enfim. Mas é bom. Aí a gente tem que pensar não em quem entraria, né? Tem que pensar se saísse quem ia sofrer mais. Eu acho que é bem pau a pau aqui, a real é essa. E o próximo? É curioso, né? Porque sempre o Gerson ganha e o Arão recebe o voto do Mister Simpatia, né? Falava assim, não, o Arão foi bom pra caramba e votava no outro. E o Gerson sempre ganhava. Agora vai ser o contrário, viu? Paulinho e Gerson, Vitor Sérgio. Esse mano tá difícil mesmo. Tá difícil. E aí tem de novo o componente de um cara que jogou a Libertadores toda, do outro que chegou para gerar impacto em jogos finais. Acho que o Gerson se reinventou de uma maneira inacreditável. O Gerson faz eliminatórias contra Inter e Grêmio espetaculares. Ele joga muito, faz uma final péssima. O Flamengo vira a final. Não, nem todo o Flamengo. O Flamengo é assim, depois para ver o jogo de novo. O Flamengo foi bem melhor do que as pessoas imaginam.
Eu acho que, especialmente ali depois do segundo tempo. Mas o Gerson faz muito. E outro, o pior jogador em campo é o Gabigol, disparado, né, na final, né? Disparado. Disparado é o pior jogador em campo e faz 2 gols, é herói e tudo. Mas se você considerar, o Paulinho, cara, ele joga a Libertadores inteira de cabo a rabo, num nível espetacular, dando a dinâmica do time, desinjeçando o time em muitos momentos. A progressão dele, a infiltração dele desinjessou um time que no natural era meio engessado, faz gol decisivo. Então, assim, por melhor que o Gerson tenha sido e por mais encantador que o Gerson tenha sido, mais encantador até do que o Paulinho, encantador, não tenho dúvida. O voto, para mim, é do Paulinho. Eu acho que o Paulinho aqui ainda tinha um pouco de elemento surpresa. Porque às vezes o Paulinho joga, hoje em dia ainda a galera. Não, que o Paulinho surge como elemento surpresa. Tanto é que o Paulinho é o melhor jogador do Brasil. Tanto é que o Paulinho é o melhor jogador do Brasil na Copa das Confederações do ano seguinte. Você vê como é que é. Esse é o voto cult. Né? Tem como. Por mim, adora. Não, mas é que eles têm elementos. O Paulinho, nessa temporada de 2012, aí, fez 13 gols. Viu? Só para constar, foram 4 na Libertadores. Então... Não, ele é brincadeira. E aí, você vota em quem? Não, para mim, na execução do time ali, eu vou de Paulinho. Paulinho, leva essa. Eu ia de Paulinho aqui também. Alex e Everton Ribeiro, o Formiga. É uma boa disputa. Acho que essa não é a melhor versão da vida do Alex, é importante, mas eu acho que é uma das melhores versões do Everton Ribeiro, então eu vou de Everton Ribeiro. Vesse, você pontuou antes, quando falou do Paulinho, que era um Corinthians meio engessado. Pode ser que do meio para frente a gente entenda a diferença aqui desses times, especificamente nesse funcionamento. Alex e Everton Ribeiro, isso deve contar, assim, um era um time mais engessado, o outro era um time muito mais, né, criativo e avassalador. Exatamente, até pelas propostas, né? Um tinha a proposta de ser assim, o outro não tinha a proposta de ser assim, e tá ok. Não temos obrigação de ganhar de um jeito, né? Podemos ganhar de vários jeitos, desde que dentro das regras. Talvez você tenha me ajudado a votar no Everton Ribeiro, porque se o Corinthians era um pouco engessado, o Alex era uma das reservas para desengessar, e acho que ele fez isso em alguns momentos, em outros não conseguiu fazer. E o Everton Ribeiro, ele tem um papel importante naquele time, né? É o importante da sustentação, de em alguns momentos ajudar defendendo, porque ele ajudava mais do que a Arrascaeta, Bruno Henrique. É o cara de, em alguns momentos, saber a hora de segurar a bola, outros de dar um tapa, de acelerar. Então, acho que o Everton Ribeiro ele jogou muito nessa Libertadores. Ele foi muito importante, jogou a Libertadores toda. Então, acho que, num geral, era capitão da equipe. Num geral, eu acho que ele foi melhor do que o Alex, que também foi muito importante. Mas não brilhou quanto ele tinha de qualidade para brilhar. Então, por isso, eu vou votar no Everton Ribeiro. Perfeito. Acho que até fez o papel que se pedia dele, mas acho que eu estou com Formiga num dos picos, ápices da carreira do Everton Ribeiro. Eu acho que o 2019 ali do Everton, mesmo que ele tenha ido muito bem, né, em anos anteriores, com o Cruzeiro e tal, acho que ali é o ápice, assim, do Everton Ribeiro. Cara, a votação tá assim, ó, não repete, não tem 2 seguidos do Corinthians, nem 2 seguidos do Flamengo. Vamos ver se vai continuar assim agora? Porque agora é Danilo, o Zidanilo, contra o Arrascaeta, Vitor Sérgio. O que você vai fazer? Caramba, cara, assim... Eu acho que os dois foram muito bem, e aí eu acho que vai desempatar em quem foi assim, quem foi mais encantador, quem foi mais... quem me agradou mais aos olhos, assim. Então, eu vou votar no Arrascaeta por isso, mas acho que os dois, dentro do que podiam, do que o time precisava também, foram excelentes. Vou votar no Arrascaeta porque acho que ele é mais jogador no geral e fez as coisas com uma beleza, beleza nem melhor termo, mas com um brilho um pouco maior e que era natural. O Zidanilo, ele era exatamente caracterizado por fazer as coisas de forma mais eficiente do que brilhante. Sim. É ele que dá o toque de calcanhar, né? Na final pro gol do Sheik. Acho que tenho quase certeza que é. Eu tenho quase certeza que é ele. Na minha memória, não, porque eu realmente não tenho memória. Mas no jeito que ele corre depois, que eu vi a imagem esses dias de novo. Não é ele mesmo. É ele, né? Ô, Formiga, e aí? Vai com quem? Que isso? Cara, é um toque de calcanhar, mas é um toque de calcanhar bem Danilo, né?
Não é Não, e um cara que, assim, às vezes subvalorizado mesmo ali, já tinha sido muito importante no São Paulo, foi muito importante no Corinthians. Acho que a gente está falando aqui de um Arrascaeta que é mais decisivo, faz, pô, 18 gols na temporada como um todo, contra 11 do Danilo. Acho que foi até uma temporada acima do tom do Danilo em número de gols aí, não era o habitual, o comum do cara, mas, putz, eu acho que aí impacto, poder de decisão, Arrascaeta. Arrasca, então leva essa. É a primeira vez que a gente tem 2 votos seguidos no mesmo time, no caso, o Flamengo. Acho que teremos o terceiro. Briga dos Henriques, o Formiga. Jorge Henrique contra Bruno Henrique. Aí vai ficar muito ruim pro Jorge Henrique, funcional contra um cara brilhante e decisivo. Apesar de toda a importância de um, o outro foi importante e decisivo. E encantador até em alguns momentos. Então, Bruno Henrique. Para muita gente, foi o melhor jogador do Flamengo na Libertadores da temporada de 2019, Bruno Henrique. VS, esse é um dos mais tranquilos, será, para votar aqui, desse mano a mano? Acho que é um dos mais tranquilos, né? O Jorge Henrique ali era um jogador muito, muito importante ali para o funcionamento do esquema, da sustentação do time. O Bruno Henrique foi melhor, foi mais decisivo. O Bruno Henrique foi o melhor jogador da Libertadores, né? Então, assim, para mim, acho que está muito claro ali que nessas duas aí é até meio poupa-tempo isso daí, Bruno Henrique. E aí, vamos fechar. Se tem gente que fez gol na final de um lado, tem gente que fez gol na final do outro. Emerson Sheik ou Gabigol, Gabriel Barbosa? Vitor Sérgio, vota em quem? Caramba, assim, o Sheik jogou demais. O Sheik foi muito decisivo também, né? O Sheik faz gol na classificação contra o Santos, né? Na semifinal. Golaço. E faz os 2 gols da final. O Gabigol faz 2 gols na final também. 2 gols na final e aquele contexto todo ali, né? E aquele contexto todo do Sheik, né? De mais provocado que cair na provocação, de entender ali, né, o que fazer. De morder, caramba. Então, assim, ele é um personagem. Então, eu acho assim, que os dois foram muito bem. Eu vou votar no Gabigol porque ele fez uma Libertadores melhor. A Libertadores, no geral, foi melhor, né? Os dois foram ótimos no mata-mata, os dois foram decisivos no mata-mata, mas acho que a Libertadores no todo do Gabriel foi melhor, foi o artilheiro da competição, gols importantes contra o Grêmio, gol importante contra o Inter, gols contra o Emelec, né? Os dois gols da vitória contra o Emelec são dele. Então, por isso eu vou votar no Gabigol, mas eu acho que é bem, bem parelho. E aí, ô Formiga, em quem você... Cara, o Sheik, por onde passa, ganha, né? O Gabi, assim, desde que chegou no Flamengo, é absurdo tudo que ele faz. Pensando nas temporadas, Corinthians 12, Flamengo 19, vota em quem, Formiga? Que, cara, que é muito discrepante, assim, a gente fica com a parada das finais e tal, mas, assim, o Sheik fez 5 gols naquela Libertadores. Pô. Tipo, a comparação com o Gabigol, no geral, assim, é dura, cara. A Libertadores do Gabigol é surreal. E beleza, fez uma final péssima. Fez, mas o grau de decisão do cara, ele tá lá para isso. É incrível, né? Ele fez uma final inacreditável e meteu os 2 gols do título. Esses dias eu tava pensando em fazer um polêmicas vazias, assim, alguém pediu, tipo, a pior atuação decisiva de alguém. Cara, eu não consigo encontrar outro que não seja o Gabigol. Tipo assim, o Ronaldo na final em 2002, ele não joga mal. Ele tem no primeiro tempo 2 chances, ele participa. Aí você vai pegar, sei lá, um exemplo ou outro aqui. Eu não tô contando reservas, tá? Reservas que entram e decidem é uma coisa. Sim. Tipo, eu tô tentando pensar e não me vem ninguém à cabeça. Mas eu não lembro de nenhuma final que um cara tenha jogado tão mal ao ponto de errar mesmo. Uma coisa é ele não ser acionado, é diferente. Uma coisa é ele não ser acionado, outra coisa é o cara errar, jogar mal. Errar que tentou. E o cara decidiu, eu não lembro. E antes disso ele estava fazendo um Libertadores absurdo, então. Gabriel. Então, Gabigol vence essa e a coisa... agora mais pra reta final, aí deu uma boa desequilibrada, né? Mas com 1, 2, 3, 4 jogadores.
4 jogadores do Corinthians, e aí, né, do meio para frente, basicamente é o Flamengo, e aí ficou 7-4. É isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, quem é o técnico, Formiga? É o Tite ou é o Jorge Jesus? Ave Maria, Vou fugir, agora pegou, tchau. viu? Não, Caiu a transmissão aqui. E só um detalhe ali, eu tava imaginando nesse time que ficou aí, do jeito que o Flamengo jogava, né? O Gabigol abrindo espaço, Bruno Henrique e tal, eu fico imaginando o Paulinho, se bobear, seria o artilheiro da Libertadores, né? Jogando do jeito que tava esse time aí, porra, porque não tem como. Cara, nossa, é muito duro, bicho. Muito difícil. Porque o Jorge Jesus cria um dos grandes times que a gente viu, e eu não acho que aquele tenha sido o melhor Corinthians do Tite. Eu acho que o melhor Corinthians dele foi de 2015. Então vou votar no Jorge Jesus. Eu tô tentando lembrar aqui, mas acho que o Corinthians de 15 tinha mais peças, né? Pra ele fazer jogar daquela forma. Sim. Não sei se ele conseguiria fazer o de 12 jogar daquela forma. Vitor Sérgio, vota em quê? Cara, eu acho muito difícil. É o voto que eu não queria ter que dar. Mas, enfim, do lado do Tite tem o peso de ganhar uma Libertadores com um time que tinha toda aquela questão. Foi invicto, foi uma Libertadores. Os dois tiveram mata-matas absurdos, né? O do Corinthians os dois pegam o Emelec nas oitavas, né? Os dois pegam o Emelec nas oitavas, depois Vasco, Santos e Boca. O outro é Inter, Grêmio e River. Então, esses dois têm mata-matas absurdos. Agora, eu acho que o que o Jorge Jesus fez em tão pouco tempo, eu acho que ele é muito significativo, né? Ele passou a ser o time referência, talvez, do século aqui no futebol brasileiro, enquanto, como disse o Formiga, o Corinthians, em termos de estética, de assinatura, ele é mais falado até do 15 do que da bola jogada do que o de 12. Então, por isso eu vou votar no Jorge Jesus. Mas, cara, o trabalho do Tite, ele é sem palavras e, enfim, é com dor no coração que eu faço esse voto. Então, Jorge Jesus leva essa sobre o Tite para esse mano a mano aqui de Corinthians de 12 contra o Flamengo de 19, que, como eu disse, acabou 7-4 no time, 8-4, então, se a gente pensar ainda nos treinadores, e ficou assim, ó, Cássio, Rafinha, Chicão, Pablo Mari e Fábio Santos, Arão, Paulinho, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, treinados por Jorge Jesus. Os times se enfrentam pelo Brasileirão, os times se enfrentam nas quartas de final da Libertadores, e calma, que quando chegar mais perto das quartas de final da Liberta, a gente volta para fazer o mano a mano dos times atuais. Para aí a gente ver quem individualmente chega melhor, tá? Não, pode ser que não queira dizer do coletivo. Tchau, beijo, opiniões, ideias, mandem pra gente ou aqui nos comentários. É nóis.